Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Paulo Silva, do sexo masculino, com 49 anos, sou um homem pardo, de cabelos claros, tenho estatura mediana, estou trajando calça jeans e camisa cinza. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu usarei uma tela interativa para as anotações. O tema da aula de hoje é para eu falar das medidas de tendência central. A ideia é apresentar os conceitos de média, moda e mediana, bem como apresentar para vocês os principais gráficos que aparecem em questões elaborados pela UEA, ok? Vou apresentar o conceito de média aritmética e dar uma noção de média aritmética ponderada. Definição. Seja x uma variável quantitativa, ou seja, uma variável que assume valores numéricos, e sejam x1, x2, xn os valores assumidos por ela. Então, observem que eu tenho uma variável x, uma variável quantitativa, ou seja, uma variável que assume valores numéricos, e x1, x2, x3, xn são os valores assumidos por ela. Define-se média aritmética como a divisão, a soma de todos os valores dividido pelo total de valores que nós temos na amostra. Então, para eu definir a média para vocês, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos os valores definidos, x1 mais x2 mais x3 mais xn, dividido por n, onde n é o número de valores definidos na amostra. Duas propriedades que são extremamente importantes que vão nos ajudar na resolução dos exercícios. Propriedade número 1. Somando-se ou subtraindo-se uma constante c a todos os valores da variável x, a média aritmética fica aumentada ou diminuída dessa constante. Então, se eu somar c com todos os valores de x, a média fica somada com esse valor. Se eu subtrair c de todos os valores de x, a média também fica subtraída desse valor c. Essa é a propriedade 1. Propriedade 2. Multiplicando-se ou dividindo-se uma constante c, observem que na divisão esse c tem que ser diferente de zero, a todos os valores da variável x, a média aritmética fica multiplicada ou dividida por essa constante. Então, se eu multiplicar todo mundo da amostra por c, a média também fica multiplicada. Se eu dividir todos os valores da amostra por c, lembrando que c na divisão tem que ser diferente de zero, a média também fica dividida por esse valor c. Ok? Vou apresentar agora a segunda medida de tendência central, chamada de mediana. Ora, para eu definir a mediana, é necessário que os dados estejam agrupados em rol. Observem só. Definição. Seja x uma variável quantitativa, ou seja, de novo, uma variável que assume valores numéricos, e x1, x2, x3, xn, os valores assumidos por ela. De forma que x1 seja menor ou igual a x2, x2 seja menor ou igual a x3, que seja menor ou igual a x4, que seja menor ou igual a xn. Em outras palavras, esses dados têm que ser distribuídos em rol. Observem que essa é uma exigência para eu obter a mediana dos valores da amostra. Lembrando que rol são os valores colocados em ordem crescente ou em ordem decrescente. A gente define a mediana desse conjunto, representado por ME, da seguinte forma, observem só. Bom, a mediana do conjunto de n valores assumidos por x vai ser x índice n mais 1 sobre 2, se n for ímpar. Se a quantidade de dados da amostra for ímpar, eu pego n, que é um número ímpar, somo com 1, vira par, e divido por 2. Aí vai ter divisibilidade. Por outro lado, se o número de dados da amostra for par, aí eu pego a média dos dois centrais. Eu pego a média de xn, x índice n sobre 2, e xn índice n sobre 2 mais 1. Eu faço a média dos dois centrais. Uma observação muito importante, né, para vocês que vão fazer as questões dos vestibulares aí da VUNESP. A mediana é uma medida de tendência central que divide os dados igualmente em dois conjuntos ordenados, ou seja, metade deles está antes da mediana e a outra metade está depois dela. Ou seja, a mediana é o valor central que divide a amostra ao meio. Vou apresentar agora a última medida de tendência central, chamada de moda. Observem a definição. Seja x uma variável quantitativa, de novo, uma variável que só assume valores numéricos, observem que a exigência, novamente, x1 menor ou igual a x2, que é menor ou igual a x3, a moda desse conjunto de valores corresponde ao valor que apareceu com maior frequência, ou seja, é o valor que apareceu numa quantidade maior de vezes. É assim que a gente define a moda, assim que a gente conseguiu definir essa moda para vocês. Vou apresentar para vocês agora uma maneira, na verdade, duas maneiras de fazer uma representação gráfica dos dados estatísticos. Os gráficos têm um papel fundamental na organização dos dados na estatística, pois com eles a interpretação desses dados torna-se de uma maneira mais precisa e eficiente. O primeiro deles, chamado de gráfico de setores,
consiste em representar informações na forma de setores circular. Para tanto, basta considerar que os 100% dos dados equivalem a um setor de 360 graus, ou seja, uma circunferência. Observem que a circunferência toda, então, 360 graus, e cada setorzinho desse, a partir de uma regra de 3, a gente pode observar que cada um deles é proporcional ao ângulo, né, de cada um deles, de cada um dos setores. Temos aqui a segunda representação, que é o gráfico de barras, que pode ser horizontal ou vertical. Um gráfico de barras é uma ferramenta de visualização de dados útil e polivalente, que representa graficamente os dados usando barras retangulares, de maneira vertical ou horizontal. Tá? Os dados de barras podem ser representados de maneira horizontal e vertical. Aqui está uma representação de barras horizontal. Observem que para essa situação, essa barra proporcional, né, o comprimento dela é maior, e os comprimentos das barras vão ser proporcionais aos dados estatísticos que a gente normalmente tem nas questões. Número 1. A distribuição das idades dos 80 alunos de uma escola está representada por um gráfico de setores. Observem que 45% dos 80 tem 17 anos, 30% dos 80 tem 16 e 25% tem 15. A média das idades desses 80 alunos é... Bom, então, por hipótese, nós temos a quantidade de alunos com 17 anos como sendo 45% de 80. Fazendo esse cálculo aqui, nós vamos chegar à conclusão de que existem 36 alunos com 17 anos. O total de alunos com 16 anos corresponde a 30% do todo, 30% dos 80 alunos da escola. Fazendo esse cálculo, nós vamos chegar à conclusão de que existem 24 alunos com 16 anos. O total de alunos com 15 anos, para dar os 100, corresponde a 20%, 25% do todo. 25% do todo vai me dar direito de dizer que existem 20 alunos com a idade de 15 anos. A média das idades vai ser dada por uma média aritmética ponderada. A média das idades será 36 alunos com 17 anos. 36 vezes 17, mais 24 alunos com 16, mais 20 alunos com 15. Isso tudo dividido, gente, pelo total de alunos da escola, que é 80. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar à conclusão de que são 1.296 dividido por 80, que quando dividirmos, vai dar 162 sobre 10, o que me dá, então, uma média de 16,2 anos. Ou seja, os 80 alunos dessa escola têm média de idade 16,2. Resposta na letra D. Questão 2. A moda das idades de um grupo de 8 pessoas é igual a 15 anos. Retirando-se desse grupo as pessoas de 15 anos, a moda das idades das pessoas restantes do grupo passa a ser 17. E as idades de 3 pessoas restantes são, respectivamente, 19, 22 anos e 24. Considerando apenas as pessoas de 15 anos ou de 17, do grupo original, a média aritmética das idades é: letra A, 15,6, letra B, 15,8, letra C, 16, letra D, 16,2 e na letra E, 16,4. Ora, como são 8 pessoas, eu resolvi agrupar em rol X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 e X8. Ele falou que são 8 pessoas, ok? 3 idades foram dadas. 3 idades foram dadas, que são 19, 22 e 24. Então, 19, 22 e 24. Ora, se nós olharmos, nós temos 8 pessoas com 3 idades conhecidas, então faltam 5. Para a moda, que é a idade que se aparece mais vezes, se é a moda, eu vou considerar que 3 tem 15 e 2 tem 17. Então, esse primeiro tem 15 anos, esse outro tem 15 anos, esse terceiro tem 15, esse 17 e esse 17. O que é que vai acontecer? Nós vamos retirar todas as pessoas de 15 anos e a nova moda vai ser 17. Se eu considerar só as pessoas de 15 ou 17, eu vou calcular a nova média, na verdade a média. A média vai ser igual, são 3 com 15, 3 vezes 15, 45, mais 2 de 17, 2 vezes 17, 34, dividido por 5. Então, essa média vai ser igual a 45 mais 34 sobre 5.
Isso aqui vai ser igual a 79 dividido por 5. Essa média vai ser exatamente 15,8. Essa é a média das pessoas que têm entre 15 ou 17 anos. Resposta na letra B. Questão 3. A edição teste de um projeto teve um total de 600 páginas impressas. Desse total, uma amostra aleatória de 80 páginas foi examinada pela equipe de revisão gráfica, encontrando-se o seguinte número de erros de impressão por página. Então, são 80 páginas que foram pegas de maneira aleatória, 40 páginas não tem erro, 30 páginas tem 1, 6 páginas tem 2, 2 páginas tem 3 e 2 páginas tem 4. Com base no número médio de erros impressos, observem que ele pede o número médio. Por página, é correto afirmar que o número total de erros de impressão esperado para essa edição de teste é igual a letra A, 560, letra B, 240, letra C, 420, letra D, 380 e letra E, 450. Observem que eu vou achar o número médio de erros por página. Para isso, eu vou fazer de novo uma média aritmética ponderada. 40 vezes 0, mais 30 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 4. Isso tudo dividido pelo total de páginas, que é 80. Ora, a média de erros por página vai ser igual a 0, 30, mais 6 vezes 2, 12, mais 3 vezes 2, 6, 2 vezes 4, 8, dividido por 80. Ok? 30, 42, 50, 56 sobre 80. Quando eu dividir por 8 em cima e embaixo, eu vou obter um total de 7 sobre 10. Se eu dividir, vai dar 0,7. Ok? Isso é por página, só que não é uma página. São 600 páginas. Aí eu vou apresentar agora uma regra de 3. Se para uma página o total de erro é 7 sobre 10, para 600 páginas o total de erro vai ser T. Aí, se eu fizer a proporcionalidade direta, meio pelos extremos, eu vou chegar à conclusão de que T vai ser igual a 600 vezes 7 sobre 2, o que vai me dar um total de erro de 420 na edição toda. Resposta na letra C. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vimos as medidas de tendência central, dando ênfase à média, moda e mediana, de valores assumidos por uma variável quantitativa. Também procuramos mostrar como esses dados eles são representados a partir de uma representação gráfica, na verdade duas. Eu apresentei para vocês o diagrama de setores, também chamado de gráfico de Pitts, e o gráfico de barras verticais ou horizontais. Esses assuntos são extremamente importantes na resolução das questões para essa parte da matemática chamada de estatística, ok? Assuntos importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.